Saúde mental à luz do Evangelho. Carlos Abacsili. Pelo Espírito Inácio Ferreira. Estimado leitor, concretizando o antigo desejo, alinhavamos nesta obra, tão singela quanto minha própria condição espiritual, algumas ideias em torno das lições do Evangelho de Jesus, o divino médico de nossas almas. Cada versículo que tivemos aqui oportunidade de comentar equivale, para os enfermos entre os quais eu me situo, por abençoado medicamento de inegável ação terapêutica sobre as chagas morais que, desde muito, carregamos. A imperfeição espiritual, em suas diferentes graduações, qual temos dito alhures, é uma doença que carece ser de nós erradicada em suas causas profundas, e, neste sentido, somente o Cristo pode nos oferecer a cura completa de nossas mazelas. Por este motivo, sem nos estendermos nestas palavras iniciais, pedimos vénia para tomar como nossas as palavras da pobre mulher cananeia que, dirigindo-se ao Mestre, suplicou em favor da filha gravemente enferma, no emocionante diálogo que se sucedeu, segundo podemos ler em Mateus, capítulo 15. Versículos 25 a 28, Senhor, socorre-me. Então, ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Senhor, socorre-nos. Compadece-te de nossa indigência e estende-nos as migalhas que caem da mesa do teu infinito amor. Inácio Ferreira. Uberaba, MG, 10 de maio de 2010. Tolerância. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Mateus, capítulo 5, v.41. Sem dúvida, o exercício da tolerância é indispensável à conquista da serenidade. Mas tolerar não significa afligir-se e torturar-se interiormente, como quem impõe a si mesmo determinada violência. A tolerância nasce da conscientização de que nem sempre se podem alterar, de imediato, situações que apenas o tempo possui elementos para transformar. As pessoas serão como são, até quando optarem pela própria mudança. Há quanto tempo Deus nos espera, admitindo, inclusive, que descreiamos de sua divina paternidade. Existem muitos espíritos de entendimento tardio com os quais precisamos aprender a conviver, sem alimentarmos grandes expectativas em torno de sua capacidade de corresponder-nos aos anseios. Em oferecendo-nos pouco, muitos daqueles que conosco convivem estão praticamente oferecendo-nos tudo o que possuem. Como exigir da árvore que sequer floresceu produção de frutos? Ou de um pássaro em plume arrojado os voos não lhe dão? Quem sofre com as decepções que os outros lhe causam, sofre voluntariamente, porque sabe que, na terra, ninguém está lidando com santos, mas com seres humanos tão frágeis e limitados quanto a ele mesmo. Jesus, de fato, recomendou-nos caminhar a 2ª milha com os que mais solicitam de nossas possibilidades de renúncia e tolerância, que, habitualmente, são aqueles que convivem conosco na experiência comum, mas não nos disse que deveríamos carregá-los sobre os ombros. Objetivo de vida. E Jesus, voltando-se vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? João, cap. 1, v. 38. A pergunta que Jesus endereçou a André e a João o Evangelista, que, naquele instante, representavam a humanidade sem rumo, equivale a esta outra: qual é o seu objetivo de vida? Porventura, já teremos indagado de nós o que buscamos na vida? Quais, em suma, as nossas aspirações? Afinal, o que pretendemos? Ninguém logra viver com proveito sem perseguir um ideal de ordem superior.
O egoísmo é causa de inúmeras moléstias da alma. Sendo filho de Deus, portador da genética divina, o homem que não se doa contraria a própria natureza. Não há quem esteja na terra apenas para satisfazer-se e, não raro, satisfazer-se ocasionando lesões afetivas ao outrem. A verdadeira felicidade não se alicerça na exploração dos sentimentos alheios. Sem o mínimo de desapego, nada haveremos de conquistar que realmente vale alguma coisa. Que o homem derrame quantas lágrimas quiser, mas não faça ninguém chorar. Um dos maiores karmas que podemos arranjar para nós mesmos será procurar colher onde não vertemos uma só gota de suor digno. A angústia de muita gente sem causa orgânica ou psicológica de fácil diagnóstico tem sua origem na exploração desmedida que submete o patrimônio da vida sem nada lhe dar em troca. Os outros. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? João, capítulo ele, v. 46. Não menosprezemos ninguém, pois em nada somos melhores do que ninguém. Para realmente começarmos a sair de nossa mediocridade, convençamo-nos de nossa insignificância. Quem menospreza os outros, perseguindo e humilhando, adoece o próprio espírito, e adoece gravemente. Saúde mental é paz, e não há quem a possua só negando a oportunidade de ser feliz aos semelhantes. A doença que enche os consultórios psiquiátricos é ocasionada pelo remorso de se ter sido injusto e ingrato, nesta ou em vidas pregressas. Estendamos a mão e auxiliemos o crescimento do próximo. Interessemo-nos por quem se encontra nas últimas fileiras e não temamos apagar-nos para que outros brilhem. Esqueçamo-nos desta questão do eu primeiro, sobre tudo e sobre todos. 99% dos que adoecem mentalmente não se importam com o próximo. Nunca se ouviu falar de um caso de perturbação consumada de quem estivesse empenhando-se no bem. Ninguém sucumbe por verdadeiramente amar. Ao contrário, o amor é abençoado cajado que levanta quem se encontra no chão. Não olhemos o próximo pelo que ele aparenta nem pela cor de sua pele, pela sua crença ou condição social. De Nazaré, de onde nada de bom se esperava, é que Jesus saiu, e é possível que de onde e de quem menos esperarmos a nossa bênção virá. Nascer de novo. Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, cap. 3, v. 3. Nascer de novo é tarefa para todos os dias. Renascer dentro da própria existência física é mais importante do que ganhar corpo novo e simplesmente reencarnar. A criação divina, a cada dia, expande-se e aperfeiçoa-se. Renascer do erro é admiti-lo e começar a repará-lo. O homem que, por orgulho ou comodismo, se cristaliza em suas opiniões, vai ficando à margem do dinamismo da vida. Disponhamo-nos a recomeçar sempre. Voltar atrás em decisões equivocadas é prova de grandeza espiritual. Sejamos como a gleba fértil e generosa que agasalha em seu seio toda boa semente e permite que ela germine. Ninguém desfruta de saúde espiritual, se não tiver a humildade de reconhecer os seus limites e trabalhar para ampliar os horizontes pessoais. Crescer não é superar os outros, mas tornar-se maior do que se é, conservando-se pequenino. Quantos preferem sofrer no erro a serem felizes ao reconhecê-lo? O homem que perde a simplicidade é candidato ao desequilíbrio emocional. Sejamos comedidos em tudo quanto fizermos. E não ignoremos os companheiros de jornada que gemem, renteando conosco na difícil caminhada. Quem ama, por mais complexa a decisão, acerta sempre. Tentação. Ponto onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Marcos, cap. 1, v. 13. É natural que o homem seja tentado em suas fraquezas e mazelas. Nem Jesus se furtou ao assédio do mal sobre a terra. Todavia, como fez o Mestre, é indispensável que perseveremos na resistência solitária,
convictos de que o bem prevalecerá. Não desanimemos de lutar contra o assédio de nossas imperfeições. Todo desafio é oportunidade de fortalecimento. Quem cede, em si, o menor espaço às trevas termina por mergulhar na mais completa escuridão. Não nos deixemos convencer por qualquer argumento contrário ao que nos diz a consciência. Quem não consiga lutar de pé, lute de joelhos, mas não se renda ao fracasso. Se ainda não nos sentimos suficientemente fortalecidos para atacar o cerne de nossas imperfeições, combatamo-las perifericamente. O homem também carece de exercitar a paciência consigo. Em matéria de evolução espiritual, ninguém logra saltar etapas. Toda conquista definitiva é árdua e lenta. Se Jesus foi tentado por 40 dias, por que não poderemos sê-lo por 40 anos? A tentação não se faz sobre os débeis, mas, sim, sobre os que se tornam dignos dela. Os que se aproximam da luz são alvos preferenciais dos que jazem nas sombras. O mal não se preocupa com quem já se encontra no chão. Caminho. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Marcos, capítulo 1, v. 17. Jesus é o caminho a ser seguido. Não existem atalhos para ele. Quem anda à procura do que é correto não insiste em contemporizar com as ilusões. Todo conflito íntimo da criatura origina-se da tentativa de submeter o que é divino ao que é humano. Quem faz opção pela cruz igualmente faz opção pela taça de fel do sacrifício e da transcendência. Não há como seguir o Cristo com devotamento parcial. A fé não pode ser mera formalidade. Qual tem sido o nosso relacionamento com Deus? Simples obrigação social, como para a maioria que abarrota os templos religiosos. As leis divinas não negociam com o que é sagrado. Inútil, pois, que tentemos corrompê-las ao preço íntimo de nossos interesses escusos. Não reservemos a melhor parte de nós para o mundo, consentindo entregar ao Senhor as migalhas do que somos. É, talvez, mais fácil um homem viver sem oxigênio do que o espírito viver sem Deus. O fanatismo religioso é de quem aceita Deus como Pai, mas não aceita o homem como seu irmão. Jesus Cristo no coração é equilíbrio na cabeça. Por isso, o Evangelho é, por excelência, o livro da saúde mental. Mas não nos esqueçamos de que a verdadeira religiosidade consiste em amar a Deus no próximo, e não ao próximo em Deus. Perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas, cap. 23, v. 34. A falta de perdão, ou seja, o ressentimento acalentado é uma das maiores causas da insanidade mental que acomete um homem. O rancor é sentimento que acompanha o homem de vida em vida. É um espectro que o assombra indefinidamente. Perdoemos, entendendo que, de fato, os que nos ferem não sabem o que fazem. Não fiquemos a ruminar vingança contra quem quer que seja. Perdoar é esquecer e desejar que o outro seja feliz, mas desejar com toda a sinceridade. Se for o caso, e na maioria das vezes é, tenhamos a humildade de pedir perdão a quem magoamos. Para seguir adiante, na direção da luz, o coração precisa estar livre. Todo vínculo fora do amor é algema. Não nos prendamos aos cipoais do caminho, nas infelizes questúnculas nascidas do amor próprio exacerbado. Quem se sente ofendido e magoado é magoado e ofendido em seu orgulho. Toda pessoa que realmente se sente ofendida é porque estava necessitando de uma quebra na coluna dorsal de sua vaidade. Odiar é sempre a maneira de enlouquecer mais facilmente. Sigamos, pois, adiante, não indiferentes e insensíveis, mas imperturbáveis ante os obstáculos naturais de um orbe de provas e expiações. Não esperemos ser ofendidos para perdoar, pois a árvore do perdão, o tempo todo, deve estar sempre carregada de frutos. Reconhecimento. Verdadeiramente, este homem era justo. Lucas, cap. 23, v. 47.
Somente após Jesus ter expirado no leito é que o centurião reconheceu que ele era um homem justo. Assim, não esperemos pelo aplauso do mundo. Busquemos, antes, a aprovação da consciência. Semeemos sem pressa de colher, porque a semente cultivada não se antecipa à época que lhe é assinalada para produzir. Ninguém nos usurpará o próprio valor. Esperar pela gratidão de alguém é permanecer na expectativa do que nem Jesus teve. O Espírito, aonde vai, ostenta o mérito intransferível de seus esforços. Não nos aflijamos pelo reconhecimento alheio. Existem pessoas que, emocionalmente, se mostram descompensadas, porque, superestimando o que fazem, criam exagerada expectativa no que tange ao retorno por parte das pessoas a quem beneficiam. A rigor, não estamos dando nada a ninguém, simplesmente, estamos devolvendo o que, de uma maneira ou outra, lhe tomamos. Não nos coloquemos nunca na condição de benfeitores, isto ainda é a tola pretensão de quem se arrasta no solo do planeta. Deus é o dispensador de todas as bênçãos, que apenas vamos repassando, exercitando a nossa capacidade de amar. Quantos não se deprimem porque não sabem tomar a iniciativa de amar, sem cogitar de serem amados? Como a fonte que, ao dessedentar, não sente sede, quem ama não carece de ser amado, porque o amor que gera em si mesmo lhe basta qualquer carência de afeto. Ouviremos também: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Lucas, cap. 23, v. 37. Qual ouviu Jesus, nos momentos mais decisivos, ouviremos também desafios à nossa capacidade de reverter uma situação desfavorável. Em vez de apoio, receberemos críticas e seremos alvos de zombaria. Comumente, as pessoas nos falham nos instantes em que mais delas revelamos necessidade. Não sejamos assim ou, antes, não tripudiemos sobre as fraquezas do próximo. Na hora da dor moral, não é a vez de especular sobre as suas causas, procurando culpados. Sempre que não pudermos auxiliar alguém, silenciemos. As palavras desafiadoras que os soldados lançaram a Jesus lhe doeram muito mais que os cravos nas mãos e a coroa de espinhos na fronte. Os que estimam pisar sobre os que já se encontram caídos, não sabem medir as consequências de seu insano gesto de pretensa superioridade. A não ser o Mestre Divino, que homem pode dar lições de moral a outro? Quem se sentirá completamente imune à queda? Qual de nós poderá ter a vida vasculhada? O ato de socorrer não nos confere o direito de recriminar a quem socorremos. A caridade em silêncio de estudo sem necessidade de articular uma só palavra. Amenizemos o peso do fardo sobre os ombros alheios sem a menor censura e vigilância de quem o transporta, porque, também para nós, chegará o momento em que, mesmo bem intencionada, a palavra de recriminação de quem nos auxilia será como receber um tapa no rosto. Por entre os dedos. Pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus, cap. 16, v. 26. O que tudo quanto pudermos ter nos valerá, sem equilíbrio e discernimento. O pouco bem administrado é melhor do que o muito usufruído sem critério algum. Muita gente anda no mundo com a cabeça trancada em um cofre forte. Outros emocionalmente se abalam, ao menor sinal de queda nas suas aplicações financeiras. A nossa vida mental não pode repousar sobre o que é transitório, sujeito a mudanças que independem de nós. Excetuando-se os valores do espírito, todos os demais não são para sempre, desaparecendo com a fugacidade do minuto que passa. O homem pode adormecer milionário e acordar completamente pobre. Toda fortuna amoedada se mostra incapaz de evitar a reincidência de um tumor maligno, quando assim determina o karma. Onde quer que vivamos, com fé ou sem fé, estamos à mercê da misericórdia divina muito mais que imaginamos. Ninguém pode garantir que o seu coração continuará batendo,
enquanto dorme. Quem não encontra tempo para cuidar da sua saúde espiritual enfrentará a morte com maior pavor do que aqueles que nela temem o suposto nada. Por mais faça para preservá-la, a vida do homem no corpo de carne lhe escapa por entre os dedos. A própria imagem, que todos observam e admiram refletida no espelho, é um jogo de luzes, que desaparece a um simples toque no interruptor. Como queremos. Faça-se contigo como queres. Mateus, cap 15, v 28. As palavras acima foram ditas por Jesus à pobre mulher cananeia, que suplicava pela cura da filha endemoniada, e que, sob o endosso da própria fé, logrou o materno intento de vê-la curada. Não nos esqueçamos, porém, de que, por vezes, a lei igualmente permite que tudo se nos faça conforme queremos, mesmo sabendo que nem sempre estamos empenhados na obtenção do melhor. Evitemos, pois, acalentar ardorosamente o que não nos convenha. Não mentalizemos o que, caso se concretize, nos trará imensos dissabores. Se existem forças que concorrem para o nosso bem, existem aquelas que conspiram contra a nossa paz, e que, solícitas, acorrem à nossa menor inclinação ao mal. De tanto insistirmos, a lei divina, não raro, delibera ceder ao nosso livre-arbítrio para que venhamos a aprender com as consequências da nossa insensatez. Quantos, depois de obtanto tem o que pedem, se arrependem amargamente? Quantos, sem poder, não gostariam de se livrar, de imediato, do que foram longe buscar com suas mãos? Muitas vezes, não ter o que se quer é ser verdadeiramente feliz, e não alcançar o que se deseja é safar-se de perigo real. A vida do homem é sempre escolhida previamente por ele, através do que deliberou fazer ou não fazer ou das circunstâncias imprescindíveis ao seu aprendizado. O homem, na sua atual conjuntura evolutiva, deveria temer ouvir, da parte de Deus, o que costuma dizer um pai ao virar as costas ao filho rebelde aos seus alvitres: faça-se contigo como queres. Orar sozinho. Despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Mateus, cap 14, v 23. Até Jesus experimentou necessidade de conversa mais íntima com Deus. O que fazemos sem ninguém a nos observar é o que, realmente, nos caracteriza a personalidade. Sobre o palco, o ator sempre se confunde com o personagem que representa. No camarim, longe da plateia, ele tira a maquiagem e se mostra sem subterfúgios. Analisemos o teor dos nossos pensamentos, quando estamos a sós, e busquemos conhecer a natureza das nossas mais veladas intenções. O homem, para que possa acreditar em si e inspirar credibilidade aos outros, precisa ser sincero consigo. A desonestidade também adoece o espírito. Com as suas atitudes contraditórias, muitos, representando em público o que não são na intimidade, perdem totalmente a fé em si e terminam por ensandecer. Como são vazias as palavras pronunciadas apenas com a boca, sem que nelas o coração tome parte. A atitude de Jesus orando sozinho deve ser referencial de honestidade religiosa para os adeptos de todas as crenças. Infelizmente, ainda soam atuais as palavras do Mestre repreendendo os escribas e fariseus. Hipócritas! Por que devorais as casas das viúvas e, para justificá-lo, fazeis longas orações? Se, em nós, a fé em Deus se transformou em conveniência ou num jogo de interesses inferiores, cavamos, sem perceber, profundo abismo do qual haja tempo, e pranto, para dele nos resgatarmos. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus cap 24, v 2. Em verdade, todos os valores fictícios desaparecerão. Tudo a que o homem se agarra no mundo haverá de passar. O espírito prevalecerá sobre a matéria.
A vitória definitiva da luz é apenas questão de tempo. As ilusões se confundirão com o pó. Os prazeres efêmeros cederão lugar às sensações espirituais duradouras. Fama e glória rolarão do pedestal das vaidades humanas. O homem mais orgulhoso dobrará a cerviz e reconhecerá a grandeza de Deus. Vivenciará legítima fraternidade. Tudo terá, nada possuindo. O que é exterior não mais terá para ele importância alguma. Desperto do seu milenar sono letárgico, viverá com lucidez para sempre. Amará, sem a expectativa de ser amado. Encontrará alegria no que, antes, lhe era causa de tristeza. Jamais se cansará de doar-se de maneira constante. O próximo haverá de ser o seu próprio reflexo, pois somente nele a sua felicidade se completará. Nas mínimas coisas que faça, a sua vontade será fazer a vontade de Deus. Então, por fim, o mundo se regenerará e, do homem velho, não restará pedra sobre pedra. Último desapego. Pois ao que tem se lhe dará, e, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos, cap 4, v 25. Até determinado ponto da existência física, o homem, através do estudo e do trabalho, esforça-se para obter. Está na construção da sua vida material, que lhe permite engajar-se no plano das convenções humanas. De certa maneira, imbuído de tais preocupações, ele perde relativo contato com a sua origem espiritual. Depois, porém, da referida fase, a situação se inverte, porque, querendo ou não, é chamado ao gradativo exercício de desapego. A ação inexorável do tempo haverá de compeli-lo a desapegar-se das coisas acumuladas inutilmente. Muitos, inclusive, chegam a assistir à derrocada de verdadeiros impérios econômicos, que os herdeiros dissipam. Todavia, por último, será constrangido a desapegar-se justamente do bem que ele mais procurou conservar, o corpo. O espelho o convencerá, aos poucos, de que a casa que habita, imaginando-se eterno pulseiro, está em ruínas. Não mais a agilidade muscular e a prontidão intelectual de outrora. Não mais os apelos da sensualidade que o organismo não se encontra apto a atender. Então, da maneira que veio ao mundo ele haverá de partir, levando para onde retorna apenas e tão somente o somatório de tudo o que fez de si. Porque não aceitam a realidade do crepúsculo da existência, muitos se deprimem e, em vão, se lamentam, pois, a cada dia, o abismo do túmulo, com as claridades da vida imperecível, se lhes escancara aos pés. Cuidado! Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Marcos, capítulo 4, v. 32. Cuidado com o que semeamos. Toda semente lançada à terra germinará, inevitavelmente. As nossas palavras, uma vez pronunciadas, seguirão seu curso, provocando reações segundo a natureza delas. Não nos será possível recolhê-las dos ouvidos que as acolheram. As decisões que tomarmos farão com que arquemos com as consequências correspondentes, inclusive assumindo parcela de responsabilidade pelas atitudes alheias que se inspirarem em nossas atitudes. Antes de qualquer manifestação verbal ou prática, na vida cotidiana, as pessoas carecem de pensar e repensar inúmeras vezes. Uma palavra ofensiva ou leviana pode desencadear um crime. Um gesto intempestivo pode ter sérias repercussões. A perturbação mental, quando aparece, quase sempre é o término de longo processo que se elaborou no tempo, sem que se procurasse reverter. Aquilo a que alguém costuma não ligar importância, no que diz ou no que faz, é que lhe complica o destino. Evitemos, inclusive, brincadeiras de mau gosto. Uma piada com um subalterno talvez lhe seja causa de humilhação. Um apelido depreciativo também é faltar com o respeito ao próximo. A paz é uma conquista que é preciso trabalhar muito para se obter e,
Depois de obtida, é imprescindível trabalhar muito mais para conservá-la. Atitudes terapêuticas. Os sons não precisam de médico, e, sim, os doentes. Marcos, capítulo 2, v. 17. Dentre as atitudes terapêuticas de profundidade, uma se destaca sobre as demais: não cometer injustiças. Todavia, a fim de reaver a própria saúde espiritual, se, inadvertidamente, atentamos contra a felicidade de alguém, disponhamo-nos, o mais depressa possível, a reparar a falta cometida. Não consintamos que este ou aquele equívoco de nossa parte continue a fazer estragos na vida dos semelhantes. Quem dá de ombros e não se importa com o sofrimento, por menor que seja, ocasionado aos outros, arcará com as consequências de sua indiferença. Sem dúvida, muito melhor ser vítima de uma injustiça do que cometê-la. A sensação repetida de culpa rompe com as defesas do espírito e o expõe à ação patológica de outras mazelas. Não desconsideremos o próximo, qual se o que lhe acontece não tenha para nós importância alguma. Nenhum ser é desprezível, nem mesmo uma folha que pende da haste de qualquer galho de árvore. A vida carece de ser reverenciada na mais insignificante de suas manifestações. A injustiça que não se corrige é o mal a perpetuar-se. Alguém já disse que ser bom é fácil, o difícil é ser justo. Não há quem consiga exceder a sua capacidade de fazer o bem, mas bastará que cometa a mais leve injustiça para que, em relação ao próximo, ultrapasse todos os limites da respeitabilidade. Caridade e discrição. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém. Marcos, cap. 1, v. 44. Jesus pede discrição ao leproso que é curado por ele. Que diferença, em relação a nós, quando temos oportunidade de prestar aos outros o menor benefício. Deveríamos nos envergonhar, quando nos pomos a trombetear o pouco que fazemos. Por este ou aquele gesto de caridade em prol dos semelhantes, não nos iludamos a respeito do que ainda somos. Ser verdadeiramente bom não se resume a dar esmolas. Não se mede o tamanho da virtude de alguém pelo tamanho do cheque que preenche. A quem, esporadicamente, faça o bem, na tentativa de aliviar a consciência pelos erros constantes que comete e, talvez, pretenda continuar cometendo. A caridade não é bilhete que se adquire para se alcançar determinada condição espiritual a preço de migalhas. Interessava a Jesus ser visto pelos olhos de Deus e não pelos olhos dos homens, por isso recomendou ao leproso que silenciasse. Nunca cobremos de ninguém os favores que lhe prestamos como se fosse exatamente nosso intento humilhá-lo com a nossa generosidade. Os devedores do próximo somos nós. Quem adoece por conta de ingratidão recebida está se colocando na posição do benfeitor que esperava ser reverenciado. O dia em que fizermos o bem com a espontaneidade de quem tem consciência de que apenas repassa uma bênção, a caridade, em nós, verdadeiramente, será amor. Anões de espírito. Ponto. E de toda parte vinham ter com ele. Marcos, capítulo 1, v. 45. Quantos não são os que se afligem para serem grandes? Não se contentam com a própria estatura e querem forçar tamanho. Sofrem por não ser o que ainda não sofreram para serem. Os seus olhos de anões invejam os que lhes parecem maiores. Travam terrível batalha exterior, mas nunca se dispõem a vencer a si mesmos. Enlouquecidos de ciúme, não medem consequências para chegarem onde não haverão de chegar, agindo assim. O povo, espontaneamente, procurava por Jesus. Muitos, no entanto, querem constranger o povo a procurar por eles. A sinceridade de propósitos, por emanação da alma, tem um cheiro característico que o olfato da humanidade sabe detectar. Os falsos cristos e os falsos profetas não enganam o inconsciente coletivo.
O lobo pode se cobrir com pele de ovelha, mas não perde o cheiro de lobo. Os homens pressentiam Deus em Jesus e, de toda parte, iam ter com ele. Quem abdica de ser o que é para ser o outro a quem inveja não logrará ser nenhum dos dois. O invejoso é alguém que, descontente de si, perdeu a própria identidade. Em muitos espíritos, a inveja é doença crônica que os desatina por muitas existências. E o invejoso, não raro, ensandecido, se lança contra o objeto de sua maior admiração e, não podendo tê-lo, delibera quebrá-lo. Cólera. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Lucas, capítulo 6, v. 27. Que nenhuma provocação seja capaz de nos induzir à cólera. A raiva, motivada pelo que for, não se justifica. Semelhante estado de desequilíbrio é vizinho da insanidade. A indignação de Jesus, ao expulsar os vendilhões do templo, era divina e não se aplica como parâmetro a nós, na tentativa de justificar a ira que, por vezes, nos possui o espírito. Quem tem razão não agride, não humilha, não espezinha. Observemos os frutos da cólera e, sem dificuldade, constataremos que não é boa a árvore de que procedem. O homem sempre irado não tem domínio sobre si e, sendo assim, por vezes, necessita de tratamento médico. Melhor tomar remédio contra acessos de raiva do que assumir pesado karma pela atitude impensada de um minuto. Melhor que o homem, prestes a qualquer desatino, solicite internação voluntária numa casa de saúde mental e nela permaneça até que se acalme. Jesus veio a nós para curar-nos o espírito doente e não corpos perecíveis. Quem começa uma discussão não sabe como ela pode terminar. Fazer o bem, com persistência, aos que nos odeiam é a única maneira de lhes tocar o coração e abrandá-los em relação a nós. Infelizmente, existem pessoas que fazem questão de cultivar aversões, elas não sabem quanto isto poderá lhes custar ainda hoje. Se tivermos contra alguém alguma animosidade, não deixemos o tempo passar, dificultando a reconciliação. Modo de olhar. Porque vês tu o agueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Lucas, capítulo 6, v. 41. As pessoas são como nós, nem tão boas quanto imaginamos, nem tão más quanto pensamos. Assim, não exijamos de ninguém o comportamento que não temos. Que tome as atitudes que não tomamos. Ou que não nos decepcione qual não deixamos de decepcioná-las. As pessoas não têm a obrigação de ser conforme queremos que elas sejam, nem os nossos filhos. Cada espírito com sua trajetória, com suas necessidades e experiências a serem vivenciadas. Se quisermos ser amados como somos, cabe-nos amar as pessoas como elas são. Isso é compreensão da vida em sua essência. Sendo, há milênios, esperados por Deus, porque não podemos esperar por alguém há alguns poucos anos. O amor não é um cinzel sobre a pedra, o amor é uma luz sobre ela. Quem ama uma pessoa, não a ama por suas virtudes ou mazelas, simplesmente a ama. Não raro, os filhos enfermos e problemáticos merecem de seus pais maior amor do que aqueles que já não os preocupam tanto. Foi pelos mais doentes que Jesus se submeteu ao sacrifício de vir à terra. Olhemos para as pessoas que nos testam a paciência e colocam à prova nossa capacidade de perdoar como quem olha para um anjo que ainda não nasceu. De vida. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Lucas, cap. 12, v. 59. Raros são os homens que, realmente, se sentem em dívida de gratidão com a vida. Quase todos pensam em dela extrair o máximo e não em algo acrescentar ao seu divino patrimônio. Vejamos o que, por exemplo, vem ocorrendo com a terra, que o homem esgota em todos os seus recursos. Por ambição e descaso,
A continuar assim, dentro em pouco, o palacete terrestre estará transformado em ruínas. Espécies animais se encontram em extinção, córregos e riachos desapareceram, florestas inteiras foram dizimadas, glebas outrora férteis padecem erosão. A responsabilidade do homem não é somente para com o próximo, mas também para com a casa planetária que habita. Perante a lei divina, ele igualmente há de responder pela agressão que vem fazendo à natureza. E a consciência há de lhe pedir contas por uma única árvore que decepar sem necessidade. O homem da atualidade vem comprometendo as futuras gerações, esquecido de que ele mesmo, na condição de filho de seu filho, haverá de voltar ao mundo para amargar as consequências de sua incúria. Do reino mineral à espécie humana, quem desrespeita a criação em um só dos seres e das coisas criadas por Deus não viverá em paz, enquanto não devolver à economia da vida o derradeiro centavo que lhe deve. Talvez seja pela sua falta de reverência à natureza, a começar do jardim de sua casa, ou do pobre animal abandonado com cuja fome não se importa, ou, ainda, da poluição que, irresponsável, fomenta, é que muita gente não saiba o que é ter paz no coração. Há muita gente. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e embriagar-se. Lucas, cap. 12, v. 45. Há muita gente assim, cansada de esperar pelas promessas da fé, desmanda-se na incredulidade. Verificando, equivocada, a inutilidade da crença religiosa que herdou de seus pais, rende-se aos vícios e aos prazeres em que se regala. Porque não obtém, do mundo espiritual, as comprovações que exige da sobrevivência da alma para continuar no caminho reto, envereda por atalhos de difícil retorno. Há muita gente no mundo trabalhando para, por fim, convencer-se de que todas as suas expectativas de vida além da morte são vazias e de que, portanto, não vale a pena viver com dignidade. É que o homem quer viver segundo os seus interesses imediatos e não os interesses de Deus, que, por serem eternos, nem sempre lhe atendem os caprichos do momento. Na cabeça do homem em que se extingue a ideia de Deus, apaga-se toda a luz e fenece toda esperança. Porque se desencanta com o religioso que lhe traiu a confiança, o homem encontra pretexto para desistir de lutar por ser melhor. Ninguém deve justificar os seus erros pelos erros que os outros cometem. Quem deixa de seguir o Cristo, para seguir os cristãos, é evidente que, mais cedo ou tarde, se decepcionará. Há muita gente querendo ser leviana, fugindo, porém, de arcar com a responsabilidade de sua leviandade. Falta-lhes caráter e nobreza até para assumir as próprias fraquezas morais. Luta íntima. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes, divisão. Lucas, capítulo 12, v. 51. A luta íntima do homem, pela necessidade de se renovar, há de se acentuar cada vez mais. Cada vez mais, a sua consciência haverá de cobrar-lhe atitudes coerentes. A vinda de Jesus à Terra representa um divisor de águas em nosso mundo interior. Despertos por suas palavras, não mais lograremos nos acomodar no que somos. Os alvitres do Mestre em nós jamais emudecerão. Inevitável, pois, que o conflito se estabeleça. Sempre nos sentiremos impelidos a fugir à vulgaridade em nossos sentimentos e aspirações. Francisco de Assis dizia que no dicionário divino não existe a palavra basta. Isto significa que, por mais nos doemos, mais sentiremos necessidade de nos doar, até a nossa total entrega. Quando o homem toma consciência de que é o construtor do próprio destino, não mais consegue se aquietar. Viverá sempre aflito pela sua definitiva união com Deus. O bem-aventurado da aflição é alguém que, serenamente, não cessa de ansiar pela luz e,
À procura dela, caminha a exaustão. Não se trata de loucura convencional, mas de sublime desassossego. Como escreveu Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, v. 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Não esperemos, pois, pela paz, antes de ter alcançado a vitória. Aceitação e mudança. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. João, capítulo 10, v. 39. É possível que o homem caia seguidamente. As trevas, que assomam de si, tentarão enredá-lo repetidas vezes. Periódicas crises de fé testarão a sua capacidade de resistir à incredulidade. Não se renda, porém, às cadeias do mal. Segundo a palavra do evangelista, Jesus não desistia de se livrar das tramas para prendê-lo. Escapava às mãos simbólicas do poder e da vaidade. Subtraía-se aos acenos enganosos da luxúria. O homem necessita saber o que, realmente, quer da vida, sem ignorar o que a vida dele requisita. As propostas para que se corrompa e se desvie de sua meta superior haverão de assediá-lo a cada passo. Contudo, a sua mais leve concessão ao erro abrirá brechas irreparáveis em sua cidadela íntima. Porque tropeçou e retrocedeu um degrau, ninguém carece de rolar escadaria abaixo. Torne a colocar-se de pé e, com mais cuidado, reinicie a subida. Saúde mental é também saber aceitar-se com as próprias fragilidades, sem, todavia, com elas se conformar. Se ninguém surge completamente renovado de um dia para outro, ninguém pode deixar de mudar a cada dia, protelando, indefinidamente, o seu propósito de mudança. Sofismas. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? João, capítulo 12, v. 5. As palavras acima foram pronunciadas por Judas, diante da atitude de Maria, irmã de Lázaro, que ungira os pés de Jesus com perfume e os enxugara com os cabelos. O apóstolo que considerou tal atitude um desperdício trairia, um pouco mais tarde, o mestre por 30 moedas de prata. Os sofismas que o Espírito engendra para perder a si mesmo são inesgotáveis. A preocupação de Judas era simples inveja. Àquela altura, provavelmente, ele já estava de conluio com os doutores da lei. Não procuremos nos justificar em nossos deslizes, como quem se absolve para continuar fazendo o que não deve. Sim, é verdade que somos imperfeitos, mas não podemos sê-lo para sempre. Não recriminemos, pois, nos outros, atitudes que, em nós, costumam ser piores. A falsa moralidade é mais difícil de ser detectada que a absoluta ausência de moral. Existem intenções no bem que não passam de aparência. Não sejamos como as pessoas dissimuladas que pensam poderem enganar a Deus. De alguém muito solícito ao nosso lado pode vir o golpe da traição. Prefiramos as pessoas que se mostram com os seus defeitos àquelas que se escondem debaixo de virtudes que não têm. Exasperação. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Lucas, capítulo 6 v. 29. O homem exasperado é doente de tratamento complexo. Quem sempre se agasta com os outros, por falta de paciência e espírito de compreensão, adoece sem perceber. Em casa, costuma explodir mentalmente por bagatelas. Atemoriza os familiares com seu gênio difícil. Trata os serviçais com extrema desconsideração. A palavra de azedume e censura é constante em sua boca. Os seus gestos são bruscos. Não raro, porque usufrui de situação econômica mais estável, sente-se no direito de exigir e espezinhar os que dependem de seu bolso. Com os subalternos, assemelha-se a um feitor de escravos, com implacável chibata nas mãos. Em vez de colecionar simpatia,
mobiliza aversões em torno de si. Inconscientemente, em clamor silencioso aos seus, os que lhes são vítimas desejam que algo de mal lhes suceda, a fim de que se libertem do seu jugo opressor. O homem de tal temperamento caminha, de maneira imperceptível, para o precipício do desequilíbrio ao qual, voluntariamente, se atira. É que a mente também se enferma com os pensamentos deteriorados de que se nutre. Aí de quem se sente em condição de superioridade e, sem saber o que é complacência, tiraniza os que a vida colocou sob a tutela de seu coração e inteligência. Na dificuldade. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Marcos, capítulo 6, v. 48. Jesus foi ao encontro dos companheiros no justo momento da dificuldade, quando o vento lhes era contrário. E, para tanto, na bela narrativa, não hesitou em andar sobre as águas do mar. O Mestre, a fim de socorrer-nos na prova, transpõe os mais profundos abismos. Não nos esqueçamos, no entanto, de detalhe importante nas anotações do evangelista: os discípulos estavam a remar. Não estavam eles inoperantes, aguardando que todo socorro lhes viesse do alto, nem, tampouco, revoltados, maldizendo as adversidades. Muitos, diante das lutas que enfrentam, chegam a pensar que não suportarão. Ah, desistirei, porque vou sucumbir mesmo! Exclama um deles. Estou cansado de esperar pela intercessão que não vem, lamenta outro. Tenho orado inutilmente, blasfema mais um. Quando nenhuma providência evidente estiver sendo tomada pelo céu, em auxílio ao crente em apuros na terra, é porque o Senhor considera que, no momento, o melhor já está sendo feito. Ou, talvez, esteja faltando da parte de quem se encontra quase a naufragar o esforço de continuar remando, para que, com base em sua própria iniciativa de salvação, as leis da vida providenciem colocá-lo completamente a salvo e em segurança. O carinho do Senhor. Ponto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Marcos, capítulo 6, v. 31. Interessante o estudo atento de certos parágrafos do Evangelho. Marcos, nas anotações acima, relata que os apóstolos sequer tinham tempo para comer. A gente, não obstante, dispõe de tempo para muito mais do que isto e ainda reclama. Foi preciso que Jesus, observando o desgaste em que os amigos se encontravam, os convidasse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Vejamos como Jesus, atento às menores necessidades de seus seguidores, os trata com inexcedível carinho. Ele não os chama para repousar muito, mas, sim, por um pouco, ou seja, pelo tempo estritamente necessário ao seu refazimento. Muitos de nós, para cada hora de serviço doado ao Evangelho, reclamamos o resto da semana ou do mês para descanso. Será que estamos assim tão despreparados de vivenciar o amor ao próximo, que a caridade logo nos exaure nas energias espirituais? Porque, durante horas, somos capazes de sustentar um diálogo sem maior proveito com alguém e, sobre um tema edificante, não conseguimos conversar mais que alguns minutos. Como solicitar maior cota de serviço e responsabilidade, na construção do reino divino entre os homens, se, por enquanto, não atendemos nem mesmo o pequenino dever que nos cabe? Se ninguém deve abraçar tarefa além de suas forças, igualmente não deve se subestimar em sua capacidade de realização, porque a grande verdade é que, com um pouco mais de boa vontade, todos podemos fazer mais. Modernos Nicodemos. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. João, capítulo 3, v. 10.
A pergunta de Jesus a Nicodemos não deixa de traduzir a sua estranheza ante o desconhecimento do doutor da lei sobre as verdades fundamentais da vida. Considerado um dos homens mais cultos da época, Nicodemos fez ao mestre pergunta de criança: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? A tão decantada inteligência humana, em face das escolhas equivocadas que efetua para si, é francamente questionável. Como pode o homem, por exemplo, descrer da existência do Criador? Teria o universo se feito sozinho? Como pode ele não acreditar nos valores reais da existência se, a cada dia, percebe o esfumar de suas ilusões? Até hoje, ninguém que tenha investido na criminalidade logrou, mais cedo ou tarde, se isentar do choque de retorno. Todos sabem como terminam os déspotas e os tiranos, os corruptos e os orgulhosos. Quem aposta na conquista da felicidade pessoal, explorando os semelhantes, alcança o termo da caminhada com desespero no coração. Apenas os que vivem de consciência tranquila logram partir de cabeça erguida da terra. Os demais sequer ousam levantar os olhos para saberem por que sendas a morte os conduz. Já é tempo de o homem amadurecer o senso intelectual e, sendo adulto, não continuar vivendo com a ingenuidade da criança. Nicodemos, doutor do Sinédrio, era, de fato, possuidor de consideráveis dotes de inteligência, mas estava longe da condição de sábio. A maioria. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. João, cap. 8, v. 45. Infelizmente, a maioria dos homens vive de acordo com as suas conveniências, não se importando com o que não lhe diga a respeito. Faz ouvidos moucos ao que não quer ouvir. Somente fixa na retina a imagem que lhe interessa destacar. Não se sensibiliza com a dor que não seja sua. Faz questão de ignorar o que lhe contraria o comodismo. Os que não lhe aprovam as atitudes nunca estão com razão. Afasta-se dos que podem influenciá-la positivamente. Condena os que não se pautam pela sua cartilha. Abjura os adeptos de outros credos. Com receio de que seja compelida a renunciar às ideias e concepções que defende, sequer se dispõe a examinar a possibilidade de estar enganada. Recusa a si mesmo a raciocinar em termos diferentes dos quais está habituada a pensar. E, não raro, se volta com violência contra quem julga lhe constituir ameaça aparente tranquilidade e domínio. O Evangelho de João, ao fim do capítulo 8, conta que os judeus ortodoxos, após ouvirem, a contragosto, o que Jesus dizia, pegaram em pedras para atirarem nele. Louve-se, no entanto, a coragem do Senhor que não cedeu às pressões do meio e, assim, não recusou testemunho à verdade. Os que atravessam a existência humana sem serem contrariados nos pontos de vista que carecem de ser revistos, dela haverão de sair exatamente na mesma condição em que a ela chegaram. Perseguição. Se me perseguirem a mim, também perseguirão a vós outros. João, capítulo 15, v. 20. Jesus, em seu divino ministério entre os homens, padeceu perseguição de toda ordem. O mestre começa sendo tentado no deserto pelas forças do mal e suporta, antes de expirar no lenho, o escárnio da incompreensão humana. Da manjedoura à cruz, sob o assédio de homens e espíritos, com o intuito de fazê-lo fracassar, foi chamado a constantes testemunhos. Porque haveria de não ser assim com os discípulos comuns do Evangelho? Quais são as nossas credenciais, para que nos isentemos das provas a que somos submetidos pelos que almejam nos fazer recuar? Ninguém realmente decidido a seguir o Senhor deve esperar por facilidades na tarefa de sua integração com Ele. Lutas acerbas sempre nos permearão os caminhos. E absoluta falta de senso esperar pelo reconhecimento de quem não nos pode entender o ideal e nem nos acompanhar na áspera subida da própria ascensão,
Quem esteja, de fato, empenhado na renovação que lhe diz respeito, necessita se habituar à conspiração das trevas para fazê-lo desistir do sublime tentame. A ação dos algozes, visíveis e invisíveis, por vezes